Paz do Senhor Jesus a todos, tudo bem com vocês? Eu, Pastor Jefferson, vamos para a nossa segunda aula sobre o Antigo Testamento, panorama do Antigo Testamento. Queria, antes de orarmos, fazer menção do texto bíblico, que se encontra em Gênesis, capítulo de número 1, versículo de número 1, em diante, que diz assim: No princípio criou Deus os céus e a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Amém? Vamos orar? Pai, em Cristo, quero louvar o Teu nome pela oportunidade, nesse momento, de poder fazer menção da Tua santa palavra. Peço Tua luz, a Tua graça, na pessoa do Espírito Santo, que vem nos capacitar para que possamos, Senhor, tratar acerca dos livros do Antigo Testamento. Isto aqui é para te honrar, para glorificar e exaltar o teu santo nome. Por isso, Senhor, pedimos a ti tua presença. Faça presente entre nós. Assim eu te oro em Cristo Jesus. Amém. Amém. Vamos lá, queridos. Então, recapitulando um pouquinho, a primeira aula foi um pouquinho corrida, né? Em relação aos livros, nós vamos começar hoje pela primeira parte dos livros do Antigo Testamento, que é o Pentateuco, né? A palavra Pentateuco, ela significa 5 livros. E o primeiro livro de Gênesis, na nossa Bíblia. Lembrando que o livro de Gênesis, a palavra Gênesis, ela é uma palavra grega, que significa começo, né? Porém, o nome original da Bíblia hebraica é Bereshit, né? No princípio, Bereshit, né? No princípio. O livro de Gênesis, ele consta, né, um período histórico de aproximadamente 2.500 anos, tá? Considerando aí Adão viveu 930 anos, o espaço de tempo entre Adão e Abraão se dá aproximadamente 2.000 anos, tá? E aí você inclui mais 500 anos entre Abraão, 500 anos não, perdão, tem um espaço de tempo aí a se considerar de Abraão até Jesus, né, de aproximadamente 2.000 anos. Então, assim, são números aproximados, porém a história de Gênesis ela tem aí aproximadamente um tempo aí de 2.500 anos de história, né? Então aí vamos para a nossa apostila, nosso material. O tema do Gênesis, ele pinta o primeiro capítulo da vida. Aqui está a verdadeira história de como todas as coisas começaram, né? Aqui está o portal imponente da grandiosa estrutura de toda a Bíblia. Aqui está a introdução do homem, a magnificência do Deus Todo-Poderoso. Aqui está a triste história da introdução do pecado. Então, no livro de Gênesis encontramos respostas para a origem de todas as coisas, origem do homem, origem do pecado, origem das civilizações, das nações, origem da promessa, da eleição, né? É claro que o livro de Gênesis é um livro-chave. O livro de Gênesis não tem por objetivo nenhum querer fazer nenhum tipo de justificativa. Deus apresenta os escritos do Gênesis como uma forma de manifestação e revelação. Tá? É importante falar que, é claro, o autor do livro foi Moisés. Moisés escreveu, segundo a própria tradição judaica, Moisés é o autor do livro de Gênesis. E aí vem a pergunta: como pode Moisés ter escrito sobre fatos que ocorreram no princípio, sendo que nem existia? É importante falarmos sobre isso. O importante, na realidade, é entendermos que Deus se revelou a Moisés também. Além da tradição oral, que na aula passada nós citamos, que era o conhecimento passado de pai para filho, mas também Moisés recebeu da parte de Deus muitos conteúdos, né? Nós temos um texto aqui que eu gostaria de fazer menção com você, de Hebreus, capítulo de número 8, versículo de número 5, que diz assim: os quais servem de exemplo e sombra das coisas celestiais, como Moisés divinamente foi avisado.
estando já para acabar o tabernáculo, porque foi dito: olha, faze tudo conforme o modelo que no monte se te mostrou. Então, entendemos assim que Deus revelou a Moisés muita coisa, principalmente na manifestação do Monte Sinai. Então, é importante compreendermos que o que na realidade não compete ao contexto quando Moisés estava vivo, Moisés descreve com tanta precisão e tantos detalhes pela revelação de Deus, né? É claro que se Moisés dependesse daquilo que era conservado na tradição de pai para filho, muita coisa ficou para trás, ok? Muita coisa ficou para trás. Agora, diante de tudo isto, diante disto, entendemos que muitos detalhes Deus assim fez com que Moisés tivesse condições de, de receber de Deus esses detalhes e escrever esses detalhes, né? Tem um texto da Bíblia quando Deus fala com Moisés no Monte Sinai, ali, né, quando ele tá ali cuidando das ovelhas no deserto, ali nas imediações do Horebe, e Deus fala com ele, né, na sarça ardente, e aí Moisés diz: como eu falarei? E aí Deus diz para ele: meu espírito te fará lembrar de todas as coisas que eu tenho te dito, e te envio a Arão. Então, assim, você vê como Deus se revela a Moisés. No texto de Números, Deus fala com Miriam, dizendo que com Miriam e Arão, Deus fala através de sonhos e revelações. Mas com Moisés, eu falo boca a boca, face a face, né? Então, para você ver o nível de relação que Moisés tinha com Deus. Miriam era profetisa, Arão sacerdote, sumo sacerdote. E Moisés, Deus diz, com ele eu falo boca a boca. Enquanto com vocês eu falo por revelação e sonhos, mas com Moisés eu falo pessoalmente. Com Moisés eu falo boca a boca, né? Então é importante aplicarmos esse entendimento. Por que Moisés teve tantos detalhes, né, acerca do princípio do livro de Gênesis? Então aí temos aí, prosseguindo, nós temos o esboço. Então, primeira parte, capítulo 1 e capítulo 2, que fala sobre a criação. Capítulo 3, capítulo 4 fala sobre a queda, né? Capítulo 5 fala do período dos patriarcas. 6 e 9 fala do dilúvio. Capítulos 10 e 11, as nações. Capítulo 12 a 25, Abraão. 21 a 27, Isaac. 25 ao 36, Jacó. E 37 ao 50, José, né? Esse livro é importantíssimo. Jesus ele faz menção do livro de Gênesis. Jesus faz menção do livro de Gênesis, tá? É importante. É um livro que é teologicamente importante. É um livro que tem muita relevância dentro da arqueologia. A antropologia, a origem do homem, a origem da alma, a origem do ser, a origem de toda a essência. Então, assim, fala tanto do mundo espiritual quanto do mundo material. Então, é um livro que nos apresenta verdadeiramente o modus operandi de Deus em toda a existência. É importante fazermos menção que temos, a partir de Gênesis, a partir do livro de Gênesis, segundo a visão dispensacionalista, voltando a dizer o que é o dispensacionalismo. É uma doutrina que leva a crer que, durante períodos da história da humanidade, Deus se relacionou ou se relaciona com a humanidade de formas específicas. Então, segundo a doutrina dispensacionalista, existem 7 dispensações e só no livro de Gênesis nos apresenta aí nos apresenta quatro dispensações. De 7,
encontramos 4 dispensações no livro de Gênesis, a saber, primeiro, inocência, que vai desde a formação de Adão, né, até o pecado. Consciência, que vai do pecado no Éden até o dilúvio. Governo humano, que vai desde o período pós-diluviano até o período patriarcal, entre Tera e Abraão. Período patriarcal, que vai de Tera e Abraão até Moisés na lei, né? E o último, só no livro de Gênesis, encontramos aí esses períodos. Então, inocência, consciência, governo humano e patriarcal. Quatro períodos. No total de 7, complementando, é a lei, né? A lei, que vai desde as tábuas até a, a até Jesus, né, a sua crucificação, graça, que vai da crucificação até os dias de hoje, e, por último, o milênio. Então, é uma doutrina que se entende à luz da Bíblia, que ela revela Deus em esferas específicas distintas uma das outras. Inocência, consciência, governo humano, patriarcal, lei, graça e milênio. 7 dispensações, tá? Isso é importante você saber. Provavelmente isso cairá na sua prova, tá bom? Prosseguindo aqui. Então, características específicas. Então, o livro é um livro, ele apresenta de maneira bem honesta e diretiva. Não tem aqui objetivo nenhum de querer especificar e se utilizar de elementos e argumentos científicos. Tá? É, é desse jeito. Não tem. Por exemplo, a ideia de que se Adão e Eva tiveram filhos antes do pecado não procede. Não procede. O texto bíblico, em momento algum, ele vai trazer algum tipo de ideia de que houvesse possibilidade de Adão e Eva terem filhos antes do pecado. Vamos lá para o texto bíblico? Vamos lá para o texto bíblico. Primeiro ponto, capítulo 5 de Gênesis, genealogia, a genealogia. Vamos lá. Versículo de número 1 em diante, este é o livro das gerações de Adão, no dia em que Deus criou o homem, à semelhança de Deus o fez. Macho e fêmea os criou e os abençoou e chamou seu nome Adão no dia em que foram criados. E Adão viveu 130 anos e gerou um filho à sua semelhança, conforme a sua imagem, chamou seu nome Sete. Claro que aqui está se referindo a Sete, que é o filho que nasceu depois de Abel e Caim, né? Então, depois de Caim matar Abel, o texto vai fazer menção de Sete, que é o próximo filho que que gera as descendências, né? As descendências que vão desenvolver as civilizações seguintes. Caim, ele se dispersa para a terra de Nod. Prosseguindo aqui, versículo de número 4. E foram os dias de Adão depois que gerou a Sete, 800 anos, e gerou filhos e filhas. E foram todos os dias que Adão viveu 930 anos e morreu. Olha o versículo 4. E foram os dias de Adão depois que gerou a Sete, 800 anos, e gerou filhos e filhas. Então o texto não diz que houve filhos antes do pecado. Tá? O texto diz que isso se dá após o pecado. O texto vai fazer menção do nascimento de Abel, Caim, Sete. São os 3 primeiros. Tá? Agora, após Sete, houve o nascimento de filhos e filhas. Tá? Mas aí, professor, o texto vai dizer no capítulo 4 que Caim foge, né? Caim foge. Aqui. Ah, deixa eu.
Versículo 16 do capítulo 4. E saiu Caim de diante da face do Senhor e habitou na terra de Nod, da banda do oriente do Éden. Então, da banda do oriente do Éden. Então, vamos lá. Primeiro, o texto que foi registrado por quem? Por Moisés. Quando é que Moisés viveu? Anos depois dos fatos, ok? Muitos anos depois dos fatos. Ora, então significa que quando Moisés escreve o texto, a terra de Nod, a cidade de Nod existia. Mas não significa que no tempo em que o fato ocorreu, a terra de Nod existia, gente. Pelo amor de Deus. O texto vai dizer que Caim sai para a terra de Nod, saindo para lá, para a terra de Nod. Então lá ele vai desenvolver um povo. Aqui, versículo de número 17. E conheceu Caim a sua mulher, e ela concebeu. Então, assim, isso não significa que Caim chega lá na terra de Nod e já tem alguém lá, trazendo a ideia de que Adão e Eva tiveram filhos antes do casamento. Negativo. O que na realidade podemos entender é que, com o nascimento de outros filhos e filhas, aliás, com o nascimento de filhas depois de Sete, esses filhos, de alguma forma, de alguma maneira, essa filha, né? Aliás, porque o termo está no singular, né? E conheceu Caim a sua mulher. Que mulher é essa? Gente, pode ser irmã, prima, alguma mulher que o qual teve, né, relação com Caim e nasceu filho. Na terra de Nod, provavelmente. Mas o texto do versículo 16 vai dizer que ele foge para a terra de Nod. Não significa que no tempo da história a terra de Nod tinha esse nome. Mas o texto também não diz que havia habitante nessa terra, tá? Então, por favor, elimina essa possibilidade. O que, pela lógica, compreendemos é que com o nascimento de outras, de filha posteriormente a Sete, casou e concebeu filho de Caim, tá bom? Não tem explicações diretivas acerca disso, irmãos. Então aí precisamos utilizar da lógica como ferramenta de interpretação. E porque uma coisa é eu falar da história do Brasil hoje, outra coisa é eu falar da história do Brasil antes de 1500, quando nem o nome Brasil o Brasil tinha. O Brasil tinha outros nomes, menos o que tem, né? Então, assim, uma coisa é falar da história do Brasil, porém, eu tenho que me referir do tempo em que o Brasil não se chamava Brasil, chamava Ilha de Veracruz, Veracruz, enfim. Mesma coisa é o texto lido aqui, né? Quando Moisés escreve o texto, por quê? Porque a cidade de Nod existia e o objetivo era fazer com que quem lesse o texto identificasse o local para onde Caim foi se refugiar. Ok? Tranquilo? Então, beleza. Outro ponto que no caso, vamos, vamos refutar a ideia de que houve filhos antes do casamento, no texto de Gênesis, se encontra em Gênesis capítulo de número 3, a partir do versículo de número versículo de número 15, né? Versículo de número 15, e vai dizer assim: porém, inimizade entre ti e a mulher, e entre a tua semente e a sua semente. Esta te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. E a mulher disse: multiplicarei grandemente a tua dor e a tua conceição, com dor terás filhos, e o teu desejo será para o teu marido, e ele te dominará. Então, assim, aí as pessoas dizem: olha, o fato da mulher, Deus não diz que a mulher passaria a ter dor de parto. Deus diz que aumentaria a tua dor. Significa então que a dor do parto já era de conhecimento da mulher.
Ora, se era de conhecimento da mulher, então a mulher já teve essa experiência de ter tido filhos antes do pecado. O argumento que se traz acerca disso é errado, é totalmente errado. Porque, na realidade, o fato de Deus falar de uma coisa não significa que já era de conhecimento experimental por parte de Eva, pelo amor de Deus. Não, 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 não. Na realidade, quando Deus faz menção sobre a dor de parto, não significa que a mulher já tenha tido filhos. Ah, mas aí como é que Deus vai falar de uma coisa que a mulher não conhecia, não tinha ainda tido experiência? Irmãos, olha, preste atenção, porque assim, a forma de Deus falar, ok? Não significa que ela esteja totalmente limitada àquilo que o homem remete às suas experimentações. E aí eu trago para refutar essa ideia de que o fato de Deus aumentar a dor significa que a mulher já tinha né, tido essa experiência de dor de parto. Vamos lá. Então significa, segundo essa teoria, de que o fato de Deus fazer menção de dor de parto significa que a mulher já tinha tido filhos. Vamos lá. Então significa que para Deus falar de algo, tem que ter algo, tem que ser algo que já remete à experimentação do próprio ser. Vamos lá. Gênesis capítulo de número 2, né? Gênesis capítulo de número 2. O texto em que Deus fala com o homem, Deus forma o homem, né? Forma o homem. Parará, parará. E plantou o Senhor Deus. Capítulo 2. Espera aí. O nome do Senhor. Versículo 16 do capítulo 2 de Gênesis. Diz assim: E ordenou, olha a palavra, e ordenou o Senhor Deus ao homem, dizendo: De toda a árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore da ciência do bem e do mal dela não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Ora, Deus está falando de algo que o homem não tinha tido experiência ainda, que é o fato de morrer. Mas Deus fala. Como é que então o homem entenderia sem ter tido essa experiência? Então Deus fala de algo que remete dentro dessa consideração da relação de Deus com o homem. Acredita-se que o próprio Deus dá ao homem em sua própria consciência a noção do que seja a morte. Ou não. Ou não. A Bíblia, em momento algum, faz menção dessa possibilidade. Mas, diante dessa relação de um Deus transcendente com um homem limitado, Deus pode ou não ter dado ao homem essa noção de morte. Mas o fato é que Deus fala da morte, mesmo sem o homem ter experimentado a morte. Olha aí. Significa então que o fato de Deus falar de dor de parto para a mulher não significa que a mulher tenha tido filhos antes do pecado. Então, assim, irmãos, são textos polêmicos, mas que na realidade compreendemos, à luz da Bíblia, que não existe respaldo em relação à existência de filhos antes do pecado, né? A outra polêmica está em Gênesis capítulo 6, os filhos de Deus, os filhos de Deus e as filhas dos homens, né? O que a maioria dos estudiosos, principalmente dentro do conceito pentecostal, é de que os filhos dos homens sejam descendência de Sete, observando o capítulo 5 de Gênesis, né? Observando ali o capítulo 5 de Gênesis, quando vai fazer menção da genealogia, ele não cita a genealogia de Caim. Interessante isso, porque alguns estudiosos interpretam isso pelo fato do pecado de Caim ele ser um pecado onde as suas gerações vão sofrendo os danos desse homicídio, desse pecado. Quando lá em Gênesis capítulo 4, versículo de número 7,
vai dizer assim: olha, se bem fizeres, não haverá aceitação para ti, e se não fizeres bem, o pecado jaz à porta, e para ti será o teu desejo, e sobre ele dominarás. Então, alguns interpretam que o fato de Caim decidir pelo pecado, consequentemente através do homicídio contra o seu irmão, determina que todas as gerações dele sofram, né, a punição de alguma forma desse pecado, e principalmente o fato de não terem não ser uma geração temente a Deus, filhos de Deus, né? Alguns interpretam dessa forma. E assim considerando-se os filhos de Deus como descendentes de Sete. Por isso que no capítulo de número 5, quando vai fazer menção da genealogia, corta totalmente a ligação com Caim e somente faz menção da genealogia de Sete. Por isso que alguns intérpretes pegam o capítulo 5 e carregam a ideia de que se trata dos filhos de Deus, pois é a geração de Sete a geração que tem aliança com o Senhor. Tá? Por exemplo, vou citar dois exemplos aqui de uma genealogia e de outra, a de Caim e a de Sete. Vamos lá. O politeísmo, que nunca foi aprovado por Deus, tá? O politeísmo nunca foi aprovado por Deus. Surgiu através da geração de Caim, tá? Da geração de Caim. Veio através de Lameque, tá? Lameque, da descendência de Caim, foi o primeiro a ter mais de uma mulher. Então, muita gente acha que pelo fato, por exemplo, Abraão ter tido relação com Agar, né? Jacó, enfim, Davi, Salomão, porque antigamente era permitido. Não, irmão. A poligamia, na verdade, a poligamia não era, nunca foi, desde o princípio, algo que Deus permitiu, tá? A poligamia. A questão é que, mediante o princípio da multiplicação, em caso de uma eventualidade de esterilidade feminina, era permissivo que o ato sexual fosse feito como objetivo de procriação e não de um ato de prazer, tá? Então, por uma questão de princípios da multiplicação, até um certo momento era até permissivo. Porém, diante daquilo que a humanidade foi se desenvolvendo, Deus foi cortando isso, principalmente depois da lei mosaica, tá? Da lei mosaica. Então, assim, queridos, quem são os filhos de Deus? Segundo a maioria dos estudiosos, é a descendência de Sete, tá bom? É a descendência de Sete. Prosseguindo aqui, prosseguindo com Gênesis, senão a gente não anda. Então, o segundo ponto aí das características, o primeiro versículo é uma obra-prima de toda a literatura, incontáveis volumes têm sido escritos a respeito desta nova palavra. Em que lugar há outra declaração que se assemelha a esta? Gênesis é ímpar devido à sua apresentação de começos, tudo o que conhecemos teve o seu início aqui. O livro é eclético, tendo decidido contar especialmente a história de uma família, Abraão, uma nação, Israel. Ele perpassa, no entanto, pela história de muitas nações, né? Pela história de muitas nações. Aí vem ensinamentos notáveis, dizendo que Deus não tem princípio, né? Ele pré-existia a toda a criação, né? A fala da essência de Deus. Deus não tem começo, né? O fato do pecado é uma solene realidade. O livro de Gênesis fala sobre o pecado, né? Fala sobre a primeira promessa da redenção e salvação do homem, Gênesis 3,15, né? Da semente da mulher nascerá um que pisará a cabeça da serpente, né? Fala sobre a origem do pecado no homem, né? Fala sobre a origem das nações através da Torre de Babel, né?
e fala sobre a relação de Deus, o dispensacionalismo, né? E finaliza o livro falando sobre José, né? Aspectos interessantes. Gênesis 1 refuta completamente o ateísmo. O que é o ateísmo? É negar a Deus. O panteísmo, né? Que é atribuir Deus em todas as coisas existentes. O politeísmo, que é a adoração a vários deuses, né? O materialismo, que é a consideração de que tudo é matéria, nada é espiritual e tudo é material, né? E o agnosticismo, que acredita, que nega a possibilidade de Deus se revelar ao homem, né? Outro aspecto, é possível que 25 milhões de pessoas pereceram no dilúvio, né? O dilúvio não foi um evento pontual nas regiões ali da Mesopotâmia, gente. Não, 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 não. O dilúvio foi um evento a nível do planeta, global, tá? É importante falarmos que a forma como tudo foi criado, existia um único continente, é o que a ciência chama de Pangeia. Então, um único continente, que devido a, segundo aquilo que acredita-se, esse cataclisma a nível global, se deu a partir do dilúvio. Então, e a partir daí é que os continentes vieram a existir separadamente. Por isso que eles são, se você observar os continentes, eles parecem peças de quebra-cabeça separadas, né? Chave de compreensão: Gênesis é o fato frio e sóbrio, leia-o e crê nele sem discussão, reconheça todas as verdades encontradas mais tarde na Bíblia têm a sua raiz aqui. Ok? Então, livro do Gênesis, finalizamos. Vamos para o livro do Êxodo. Êxodo significa no grego saída, no hebraico é shemod, que significa chamados, né? Chamados, shemod, chamados. Então, cerca de 30 anos se passaram entre o fim de Gênesis e o começo de Êxodo. Os filhos de Israel se haviam multiplicado muito até serem 3 milhões de pessoas, 2 milhões só de mulheres e crianças, né? 600, aproximadamente, querido, 600 mil só de mulheres e crianças, contabiliza-se aí quase 2 milhões de pessoas, aproximadamente, tá? Uma substituição da dinastia reinante desde o Egito sentenciou-os a uma cruel escravidão. Então, o texto de Êxodo, capítulo de número 1, vai dizer que um faraó, está lá em Êxodo, capítulo 1, né? Êxodo, capítulo de número 1, vamos lá. Êxodo, capítulo 1, vamos lá. Parará, parará, capítulo 1, versículo de número... Vamos lá, versículo de número 6. Sendo, pois, José falecido e todos os seus irmãos e toda aquela geração, os filhos de Israel frutificaram e aumentaram muito, e multiplicaram-se e foram fortalecidos grandemente, de maneira que a terra se encheu deles. Depois, levantou-se um novo rei sobre o Egito, que não conhecia José, o qual disse ao seu povo: Eis que o povo dos filhos de Israel é muito e mais poderoso do que nós. Então vamos lá. O que aconteceu na realidade? O que aconteceu na realidade? Houve uma mudança da dinastia egípcia, tá? Então, uma dinastia, a dinastia dos Ramsés, foi substituída pelas dinastias dos Íquisos, tá? Dos Íquisos. Quem foram os Íquisos? É uma descendência de egípcios e cananeus que habitou ali as regiões cananeias nas proximidades da Judéia durante o período primitivo. E eles reconquistaram o Egito, né, durante um período. E o povo de Israel, que habitou as terras de Góten,
eles até então, durante 430 anos, gente, 430 anos segundo o texto bíblico, tá? De Êxodo capítulo 12, Êxodo 12, versículo 40, tá? Versículo 40 vai dizer assim, ó, 41. Vamos lá, 40, versículo 40. O tempo que os filhos de Israel habitaram no Egito foi de 430 anos. E aconteceu que, passados os 430 anos, naquele mesmo dia, todos os exércitos do Senhor saíram da terra do Egito. Então, assim, irmão, 430 anos se passaram desde o momento em que o povo passou a habitar lá. Então, desde o momento em que os irmãos de José habitaram no Egito, 430 anos se passaram. E na, na primeira metade, segundo a história diz, aproximadamente 212, 250 anos, aproximadamente, houve essa mudança. E aí, aquilo que era benefício para o povo judeu foi motivo de sofrimento. O que antes o povo comercializava tijolos, o povo tinha um bom relacionamento com a governança egípcia através de José. Quando uma nova dinastia assume o governo do Egito antigo, o tratamento ao povo de Israel muda. Então, eles passam a ser tratados como escravos e não mais como parceiros comerciais. Então, o povo prosperou muito durante o período em que havia essa aliança, até o momento em que a nova dinastia Ixa assume, e aí o tratamento ao povo de Israel é como escravidão. E aí o povo não mais comercializa, agora o povo é obrigado a trabalhar, né, como escravo ao povo egípcio. E nesse contexto é que ocorre a perseguição ao povo judeu, quando observa-se esse crescimento, e, diante disso, determina-se a matança dos primogênitos no Egito, das primogênitos de filhos hebreus, né? De 2 anos para baixo. Né? Os recém-nascidos, os que vierem a nascer, e houve muito choro, muita perseguição, muito sofrimento nesse período, né? E com isso, a Joquebede, que já era mãe de 2 filhos, né? Miriam e Arão, Miriam mais velha, quando nasce Moisés, ela deveria ter aproximadamente de 11 a 12 anos de idade. E Arão, filho do meio, né? E Moisés é o caçula. Moisés nasce nesse período de perseguição, quando ocorre que ele é lançado ao rio. Joquebede prepara um cesto betumado, né? E dispensa o seu filho Moisés às águas do rio. Moisés, a origem do nome Moisés é aquele que vem das águas, tá? Então a filha de Faraó ouve, né, e vê que há uma criança ali nas proximidades do Palácio Real, onde ela tomava o seu banho, né, ou não, o texto não afirma, mas ela estava ali e ouviu a criança chorar. E ela pede com os seus servos fossem lá pegar a criança. E daí ela busca uma cuidadora hebreia, uma que esteja amamentando, e Miriam, o qual segue o cesto, aparece e sugestiona uma hebreia que ela conhece, claro, a mãe, né? A mãe da própria criança, a sua própria mãe. E daí Moisés, ele é cuidado por Joquebede até a uma determinada idade, né? E dessa determinada idade ele é cuidado, ele permanece sob os cuidados da filha de Faraó, vivendo como um descendente do trono, como um descendente do trono, tendo sobre si todos os ensinamentos passados do Egito para ele, e durante 40 anos. Né? Depois de 40 anos, há um problema onde ele mata um egípcio que estava açoitando um hebreu, quase matando, e numa briga entre hebreus, um hebreu acusa de ter matado um egípcio, e aí a notícia se espalha, ele
Faraó fica furiosíssimo pelo fato dele ter feito isso, e aí Moisés foge para o deserto de Midian, que quando encontra ali o que seria futuramente a sua futura esposa, e aí dali ele vai para a casa de Jetro, ele casa com a sua esposa, né? Ele casa ali nas regiões de Midian. Jetro era um sacerdote de Midian. Midian não era um povo crente. Midian era um povo politeísta também, e Jetro era sacerdote de Midian. Quer dizer, ele era sacerdote de vários deuses, né? Ele era sacerdote de várias divindades. Jetro só vai ter verdadeiramente a noção de quem é o único e verdadeiro Deus quando ele contempla Moisés vindo com o povo que atravessou, né, o Mar Vermelho, e ele diz: agora sim, verdadeiramente eu sei que há um único Deus, o Deus de Israel, né? É quando ele tem esse esse baque, né? Por aquilo que Deus estava fazendo através do seu genro, né? Moisés, né? Então, Moisés, depois de ter recebido o chamado na sarça ardente, né? Ele liberta o povo, só aplicando aqui a visão de que o povo não é liberto do Egito sem antes passar pelo sangue do Cordeiro. Olha que interessante. Eu vejo aqui três elementos da salvação. Primeiro, chamada. Por isso o nome do livro é Shemod, porque é Deus quem chama. Deus chama quem? Deus chama um Salvador, um libertador na pessoa de Moisés. Deus chama um povo do cativeiro. Deus chama um povo, né? E Deus livra o povo. Deus chama um povo e Deus livra um povo. Antes de Deus chamar a Moisés, Deus se revela no deserto. Antes de Deus chamar um povo, Deus manda o sangue do Cordeiro. E antes de Deus livrar um povo, Deus manda as pragas para que o Egito viesse a livrar, a determinar que o povo viesse a sair. Então, assim, eu vejo muito de Deus nisso. Muito de Deus nisso, né? Em momento algum, alguém pode se dizer liberto sem não ter passado pelo sangue do Cordeiro. Aleluia! Meu Deus! Não existe libertação sem sangue. Não existe chamada sem fogo, e não existe libertação sem sangue, e não existe saída sem mar se abrir. Olha aí, o esboço da tua pregação aí. Chamada no fogo, chamada no fogo, chamada no sangue e chamada no mar se abrindo. Chamada no fogo, chamada no sangue, chamada no mar se abrindo. E aí você vai embora, né? Então, o livro do Êxodo é um livro importantíssimo que vai descrever a chamada de Deus em relação ao povo hebreu. Vamos rapidamente aqui, na temática, encontramos um tema tríplice: fidelidade, poder e sabedoria de Deus, né? O esboço, encontramos do capítulo 1 ao 13, preparativos para a libertação, capítulo 14 a 19, jornada até o Sinai. Do capítulo 20 ao 24, encontramos a outorga das leis. Capítulo 25 e 27, 30 e 31, sobre o tabernáculo. Do capítulo 28 a 29, sacerdócio. 32 a 33, a idolatria. 34, o concerto. E 35 ao capítulo 40, o levantamento do tabernáculo. Ok? Então, é um livro que realmente remete à manifestação de Deus na peregrinação
do livramento e da libertação do povo hebreu. Isso é maravilhoso, isso é fantástico. Aspectos interessantes: quanto maná era necessário para 40 anos, né? O texto vai dizer que é um homer. Um homer pesava aproximadamente de 1,5 kg a 2 quilos. Um homer. Então, o povo... Como é que era esse maná? Esse maná era tipo uma bola branca, tipo uma neve, um floco, que, segundo o Talmud eram comentários de mestres rabinos, tá? Diz que, ao comer desse maná, o sabor era proporcional àquilo que remetia ao desejo da pessoa que consumia. Eu não sei se isso é uma vericidade, porém, os registros rabínicos afirmam dessa forma, que o sabor era um sabor adocicado ou um sabor proporcional a um alimento, né? Segundo aquilo que remetia ao desejo de quem consumia. Então, cada um pegava. Então, um homem pegava em uma tigela, né? Em uma tigela, batia-se essa tigela, sacudia e enchia de novo, transbordava. Então, por isso que um homem é de 1,5 kg a 2 quilos e pouco, né? Então, a pessoa pegava, sacudia, batia a tigela, né? E enchia com mais para comer aquilo que remetia à necessidade da pessoa naquele dia, né? E não poderia sobrar para outro dia, porque o que sobrejasse apodrecia de um dia para o outro. Então, tinha que comer, né, no dia, comeu, sem a preocupação de poder guardar para o outro dia, porque o dia de amanhã pertence a Deus, né? Quando o crente está no deserto, meu amigo, o dia da manhã pertence a Deus. Então, vamos ficar na dispensação e deixar que Jesus venha agir. Claro que a gente precisa trabalhar, precisamos correr atrás, né? Mas entendendo que de todas as coisas Deus é que provê sobre o seu povo, né? Por último ponto aqui, a chave de compreensão: Êxodo é exato, geográfica e historicamente. Creia nele inteiramente, todavia, o maior valor dele hoje em dia é tornar as experiências, provas e libertações e aplicá-las à vida cristã. Então, é maravilhoso. Eu gosto muito do livro do Êxodo. Foi o primeiro livro que eu preguei, né? Eu tinha 16 anos de idade. Foi o primeiro livro que eu preguei. Foi sobre a saída do povo hebreu do Egito, né? Fala das principais festas, né? Das principais festas entre os judeus. Descreve ali a origem da lei, não é isso? E é um livro muito bacana, muito interessante, ok? Terceiro livro, livro de Levítico, né? É o terceiro de uma série de 5 livros, escritos por Moisés. O seu nome significa pertinente ou concernente aos levitas, né? Então, assim, enquanto que tem o Bereshit, que é né, no princípio, o Gênesis, Shemot, que é o Êxodo, né? Shemot, os chamados, né? Este já é Vaikra. Vaikra é, é, significa perdão, irmãos. Eu troquei aqui. Na verdade, Shemot significa os nomes, tá? Os nomes. O livro de Levítico significa Vaikra, significa chamados, né? No original é chamados. Eu troquei aqui, tá? Me perdoe. Eu troquei aqui os nomes. Então, recapitulando. Shemot, que é o Êxodo, significa os nomes, tá? Vaikra, que é o nome original do livro de Levítico, significa chamados, tá? Significa chamados. Então, prosseguindo aqui a leitura, eles eram membros da tribo de Levi, separado específico para a obra de Deus. Foi escrito no Sinai, período que cobre um mês ou menos, tipo de livro possivelmente como manual de instruções para os sacerdotes. Gente, 613 leis do Levirato.
tá? Então, três tipos de leis foram descritas para o povo aqui: leis pessoais, leis espirituais e leis sociais. Leis, leis pessoais, leis espirituais e leis sociais. Tem gente que acha que a preocupação de Deus era somente com a questão espiritual, negativo, tá? Deus se preocupa com todas as áreas do ser humano, tá? Desde a área pessoal até a higiene, até a saúde pessoal, Deus se preocupa ao ponto de determinar leis, padrões para o bom zelo do corpo, tá? Então não adianta só buscar em oração, tem que cuidar do corpo, tem que se tratar, tem que tomar um remedinho, tem que fazer os exames, tem que fazer as consultas, tem que buscar, porque vai ser cobrado de nós, vai ser pedido de nós o que nós fazemos com o nosso corpo. Está lá em 2 Coríntios 5:10. Ok? Então, leis pessoais, fala de higiene, fala de cuidado, ok? Fala de aquilo que remete ao cuidado pessoal, o cuidado psicológico, porque tem gente que acha que é só vida na igreja. Gente, olha o ensinamento de Deus para todos nós, principalmente nós pastores. Principalmente nós pastores. Deus em 6 dias faz todas as coisas, mas no sétimo ele descansa. É a princípio isso. Quer dizer, você pode trabalhar tranquilamente, mas não deixe de se planejar para descansar. Planejamento para o descanso, né? Leis pessoais, princípios pessoais. A mente precisa de ter descanso, porque uma vida só remetendo a uma rotina, a uma constante rotina, isso determina que, na realidade, o corpo vem entrar em um colapso. Por isso, o estresse vem desenvolvendo comorbidades terríveis, diabetes, problemas cardíacos, problemas neurológicos, depressões, tudo isso determinado pela falta de quê? De descanso, né? Segundo tipo de lei são as espirituais, e aí remete verdadeiramente a uma busca a Deus em santidade, santidade moral, santidade pessoal, a uma vida onde Deus verdadeiramente venha ter um relacionamento conosco, uma vida espiritual, oração, jejum, meditação e obediência da Santa Palavra, né? É de suma importância isso. E por último, as leis, né, sociais, porque tem gente que acha que pelo fato de ser santo determina a ele não ser educado. A Bíblia, a lei do levirato também adverte acerca da educação, a forma de nós tratarmos o próximo, a forma de nós nos relacionarmos com o próximo. A lei que Deus abomina, a lei que Deus, né, vai determinar que ele abomine. Quando alguém quebra essa lei, está lá em Provérbios 6, né? Provérbios 6, se eu não me falha a memória, é o versículo 14 a 16, né? Provérbios. Olha, a lei de Deus, onde Deus fala sobre o que ele abomina. Vamos lá. Vamos lá. Provérbios, capítulo 6, versículo de número 16. Essas 6 coisas aborrece o Senhor, e a sétima a sua alma abomina: olhos altivos, língua mentirosa, mãos que se apressam a derramar sangue inocente, coração que maquina pensamentos viciosos, pés que se apressam a correr para o mal, testemunha falsa. 6. Agora a sétima, a que semeia contenda entre os irmãos. Fofoca. Deus abomina. É abominável a fofoca.
é abominável. Quer dizer, o pecado de abominação é um tipo de pecado que torna o próprio Deus o seu próprio inimigo. Então a fofoca é um pecado contra a lei de Deus, que determina Deus abominar. Então você vê como o livro de Levítico é importante, só depois você vê lá, Levítico capítulo de número 18, é uma relação de pecado de abominação. O versículo de número 20 a 22 de Levítico, só para a gente destacar aqui, tá? Levítico 18, versículo 22. Com varão não te deitarás como se fosse mulher. Abominação é. Olha aí. E aí as pessoas vão dizer assim, mas isso aí é do Antigo Testamento. Jesus, ele cumpriu e ele abominou, ele anulou o Antigo Testamento. Vai nessa, meu querido. Já falei disso na primeira aula. Vai nessa. Negativo. A lei vive em nossos corações. Hebreus, capítulo de número 6. Vamos lá, texto de Hebreus. Vamos para o 10, Hebreus 10, que é melhor, a gente ir direto aqui ao ponto. Hebreus capítulo 10, versículo de número 16. Este é o concerto que farei com eles depois daquele dia do Senhor. Porei as minhas leis em seu coração e as escrevereis em seus entendimentos. E acrescente, jamais me lembrarei de seus pecados e suas iniquidades. Então, meu querido, minha querida, a lei, porque isso aqui, apesar de ser para judeu, em Cristo nós já vivemos isso. Então, a lei vive dentro de nossos corações, tá? Então é importante refletirmos acerca disso. Tem aqui o capítulo de número 8. Capítulo 8, versículo 8. Porque repreendendo-os lhes diz: Eis que virão dias, diz o Senhor, em que, com a casa de Israel e com a casa de Judá, estabelecerei um novo concerto. Casa de Israel e casa de Judá remete a dois segmentos. Primeiro, ao segmento do povo de Israel e o segmento de Judá, que está se referindo ao tronco de Judá, servindo a Jesus. Então, pela fé em Cristo, nós estamos incluídos nisso aqui. Versículo de número 9. Não segundo o concerto que fiz com seus pais, no dia em que os tomei pela mão, para os tirar da terra do Egito. Como não permaneceram naquele meu concerto, eu para eles não atentei, diz o Senhor. Porque este é o concerto que depois daqueles dias farei com a casa de Israel, diz o Senhor. Porei as minhas leis em seu entendimento e em seu coração as escreverei. Eu lhes serei por Deus e eles me serão por povo. Então, isso já é uma realidade para a igreja, queridos. Para Israel é futurístico, mas para a igreja isso aqui já é uma realidade. Então, nós já vivemos a lei de Deus. Então, por exemplo, vamos lá, Levítico 19. Eu posso fazer tatuagem. Levítico, capítulo 19, versículo de número 28. Pelos mortos não dareis golpes na vossa carne, nem fareis marca alguma sobre vós. Eu sou o Senhor. Então, meu amigo, porque no Antigo Testamento, lá no... Então, Jesus está com lá escrito na sua coxa, Rei dos Reis, Senhor do Senhor. Gente, está escrito sobre. E o que está sobre a coxa é o vestido. Não é diretamente a coxa. Porque o termo tatuagem está na Bíblia. O termo tatuagem está na Bíblia o termo marcaré está no profeta Isaías, se não me falha a memória, o profeta Isaías diz, onde, assim diz o Senhor, e marcarei o seu nome em minha mão. A palavra ali, no original hebraico, remete à tatuagem, aquilo que não se apaga. Mas o sentido não é literal, queridos, o sentido é figurado, para remeter que
eternamente o nome de todo salvo eternamente estará inscrito na palma da mão de Deus, no sentido que da ciência de Deus, da consciência de Deus, da ação de Deus em Cristo Jesus. E não é uma doutrina. Doutrina, eu vou fazer uma tatuagem para adorar a Deus. Pelo amor de Deus, irmãos. Vigia na terra, tá? Não há respaldo bíblico para o uso de tatuagem. Pelo contrário, historicamente, Deus abomina esse tipo de coisa. Tá bom? Gente, eu vou dar uma parada por aqui. Já estamos com 1 hora de aula, tá bom? Para não ficar muito extenso. E aí eu mando para vocês a partir do livro de Números, né? Já falamos de Gênesis, Êxodo, Levítico. Depois vamos fechar com Números e Deuteronômio, tá bom? Vamos fazer parte por parte. Show de bola? Deus abençoe vocês. Um beijo no coração, tá? E segunda-feira eu posto a próxima aula de vocês, tá bom? Qualquer dúvida, gente, tá? Eu sei que a coisa é bem corrida, eu mesmo não tenho muita habilidade com aulas online, tá bom? Peço a vocês oração. Jesus é bom, Deus é fiel. Desculpa qualquer coisa, tá bom? E Deus abençoe. Lembrando, novamente, corrigindo, tá? Bereshit é Gênesis, que significa no princípio, tá? Shemot significa os nomes, que é o texto do Êxodo. E Vaikra, que significa os chamados, que é o livro de Levítico. Só essa correção aqui, tá bom? Beijão, Deus abençoe. Fiquem na paz do Senhor Jesus, tá? E vamos até a próxima aula. Deus abençoe.